Neste vídeo eu vou mostrar para você de maneira bem clara o que você está fazendo quando você decide financiar um imóvel, um apartamento, uma casa, ao invés de alugar um apartamento ou uma casa para moradia, certo? Eu vou mostrar um comparativo numa tabela Excel que você vai poder baixar aqui na descrição deste vídeo. Isso é uma pergunta muito comum. Já adianto, né, que financeiramente faz mais sentido você alugar um imóvel e investir a diferença conforme eu vou mostrar, mas logicamente existem todas aquelas considerações adicionais de sensação de segurança e tal que eu vou tratar mais ao final. Esse vídeo é mais financeiro, é mais monetário, para você ter uma noção bem mais concreta de quanto que você terá ao final de 30 anos de um financiamento, caso você opte por morar de aluguel ou opte por morar na casa própria financiando um imóvel, certo? Então, se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos. Neste canal eu falo como que você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável. Então já me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá, então vamos direto para o conteúdo. Inicialmente, então, o que é o aluguel, né? O aluguel é uma operação em que você aluga, você paga juros para usufruir de um bem que não é seu, que é o imóvel, certo? O imóvel, ele é um bem que ao longo do tempo ele é reajustado pela inflação. Fazendo um contraponto aqui com o financiamento, indo diretamente ao ponto, no financiamento você também paga pelo uso de algo que não é seu, que é o dinheiro do banco, né? Você está usando o dinheiro do banco, que ele é um principal em valores monetários ou um valor nominal, esta parte amarela aqui. Este valor nominal, ele é reajustado por um índice de correção e você paga juros acima da inflação quando você faz este financiamento, né? Muitas vezes os financiamentos imobiliários, eles já consideram juros nominais de maneira geral, eles não fazem essa distinção entre a correção monetária e os juros reais, que são os juros acima da inflação, mas você tem que ter consciência que quando você paga juros, este juro muitas vezes já embute uma inflação implícita que o banco calculou que é provável que aconteça para que o seu principal seja reajustado pela inflação. E a prestação do seu financiamento imobiliário nada mais é do que a soma dos juros com a correção e também com uma parte de um pagamento do principal. Afinal, você precisa pagar o principal, senão você não vai acabar nunca de pagar o seu financiamento. E esta aqui é a grande diferença em relação a um aluguel. No aluguel você só paga os juros, você não está pagando a correção e você não está pagando o principal, você não está adquirindo o imóvel e você não está adquirindo o aumento do imóvel ao longo do tempo pela inflação. Por isso que o aluguel, ele é sempre menor, em geral, ele é menor do que um financiamento imobiliário, porque no financiamento você tem que pagar a correção do principal e você também tem que pagar o principal em termos nominais, certo? Então você está optando por fazer uma poupança, ou seja, além de usar algo que não é seu, você está optando por fazer uma poupança comprando um pedaço de um ativo que é o ativo imobiliário que você está financiando, certo? Agora, quando a gente observa a diferença de alocação, se você aluga um imóvel, você não está adquirindo nenhuma dívida. Eu vou fazer uma simulação de financiamento imobiliário em que haverá aqui entrada, né, de 20%, portanto estou comparando a situação em que você tem um patrimônio de entrada financeiro, certo? Comparando aqui com a situação de financiar, em que você vai se alavancar nos seus investimentos, na realidade no seu patrimônio como um todo. Então, você terá propriedade de um imóvel, mas você terá também uma dívida imobiliária, que pode ter vários tipos de garantia para o banco e tal, e na realidade o seu patrimônio líquido ele continua praticamente o mesmo, porque o seu patrimônio líquido, que é o seu ativo menos o seu passivo, continuará apenas a sua entrada que você deu, descontando aí todas as taxas conforme nós vamos ver. Fazendo um resumo então aqui, né, para quem não tem patrimônio, se você não tem patrimônio, você vai precisar de qualquer forma pagar juros, seja para pagar os juros de um ativo que você não tem para você morar através de um aluguel, alugando o imóvel diretamente, seja pagando juros para alugar o dinheiro do banco, você estará também pagando juros para acessar um ativo que não é seu. O aluguel é a escolha que você faz em não alocar a poupança adicional que você faz num ativo imobiliário físico único. Quando você faz um financiamento, você está escolhendo, além de pagar os juros deste patrimônio que não é seu, você está escolhendo também dedicar uma parcela da sua poupança adicional para o ativo em si, que é o ativo imobiliário, certo?
Quando a gente considera aqui quanto que você deveria pagar de aluguel em média, tá? Isso aqui eu tirei do índice FIPE-ZAP, que mede aqui quanto que se cobra de aluguel em relação ao valor dos imóveis no Brasil de maneira geral. Hoje em dia está aproximadamente 4,68% ao ano do valor do imóvel você teria que pagar se você quisesse viver de aluguel, tá? Aqui tem um comparativo com as taxas de juros reais em títulos públicos acima do IPCA, e você vê que, em geral, o yield, né, ou seja, a rentabilidade de aluguel sobre o patrimônio é bem mais constante do que os títulos públicos de maneira geral, porque a inflação ela varia mais. Quando a gente considera aqui também historicamente em outras regiões, você vê nos Estados Unidos que também fica nesta faixa aqui entre 4% e 6%, historicamente desde o final da Segunda Guerra. Na França também aqui aproximadamente 4%, hoje está até inferior a isso. Na Suécia também já caiu aqui para a faixa de 3%. Quando os países avançam, as taxas de juros costumam baixar muitas vezes, e é possível então que o aluguel médio sobre os imóveis ele caia, certo? Quando a gente considera aqui o reajuste que existe da inflação, você vê o que? Na linha pontilhada você vê o IGPM, que é um índice de inflação do atacado mais amplo, né? E a linha vermelha é o IPCA, que é um índice de inflação mais do consumidor final para quem ganha menos salários mínimos, certo? Quando a gente considera as linhas verdes, são as linhas de reajuste da inflação para imóveis, tanto para a venda, né, que é a linha mais clara, verde, como também para a locação, que é a linha verde mais escura. Você vê ali que nos anos 2009, 2010, 2011 houve um crescimento muito grande da inflação, você ganhava muito dinheiro pelo fato de ter imóveis, mas houve uma reversão do ciclo e você vê que de 2014, 15 até agora, quem tem imóveis praticamente não teve retorno nenhum, e inclusive o retorno foi abaixo da inflação que você observa no IPCA, por exemplo. Então não é verdade que imóveis sempre se reajustam pela inflação, tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Imóveis também passam por ciclos econômicos e você está sujeito a isso quando você investe em imóveis físicos. Aqui eu trouxe a comparação para você ver o retorno que teve acima da inflação de imóveis residenciais de maneira geral, de 1900 até 2017 em vários países, e a média é de 1,3%, acima da inflação padrão dos países, né, do CPI, em todos estes países aqui. Eu vou aplicar este reajuste aqui acima da inflação para a simulação que nós vamos fazer do imóvel que será financiado, certo? Pegando agora o exemplo americano, você vê que de 1987 até hoje, houve uma inflação imobiliária nas residências americanas de 274%, ou seja, 3,96% ao ano, exatamente aqui 1,45% acima do que se observou com a inflação do CPI, que é como se fosse o IPCA deles, assim, é a inflação mais do supermercado, do consumo direto das pessoas para serviços. Agora vou mostrar para você quais são as premissas que eu utilizei para fazer essa simulação. Eu utilizei aqui o simulador da Caixa, certo? Eu vou mostrar no Excel, mas eu vou fazer uma simulação de um apartamento, um imóvel, uma casa de R$500 mil, com 20% de entrada, portanto R$100 mil, em 36 meses. O valor mais baixo que eu encontrei, então isso aqui eu vou fazer para beneficiar a pessoa que estará financiando o imóvel, seria com essas condições aqui, né? Se ela fosse servidora pública, com conta salário, com relacionamento com a Caixa, e fazendo também um sistema de amortização pelo saque com o índice da TR. Já vou explicar para você o que é isso, mas a taxa de juros efetiva é de 7,82% ao ano, e os reajustes eles serão pela TR, que é uma taxa referencial que hoje está zerada. Então na prática você pagará praticamente somente esta taxa efetiva. Eu peguei todos estes dados aqui para colocar na tabela, mas apenas para mostrar para você aqui quais são as diferenças entre as diversas formas de amortização. Você poderia utilizar um sistema de correção das suas parcelas pelo IPCA, certo? E você pagaria adicionalmente 3,95%, ou você poderia fazer o que eu selecionei aqui, que é selecionar a correção pela TR, que hoje está zerada, mais 7,25% ao ano. Haverá, portanto, aqui um adicional, que se pressupõe que a inflação ficará aproximadamente aqui 3,30% em média. Ou você pode pagar uma taxa fixa de 9,25%, e eu peguei aqui a pós-fixada pela TR, né, porque é a que você vai pagar menos ao final pelo sistema de amortização saque, certo? E não price, porque você paga inicialmente mais
a parte do principal. Então, indo direto para a planilha aqui para mostrar para você, então considerando aqui o custo efetivo total, que foi aquele que eu mostrei para você, a inflação implícita é de 3,3%. Ao ano, você poderá modificar isso tudo aqui, vai modificar a tabela, mostrando para você que a inflação mensal seria de 0,27% ao mês. E a inflação do imóvel, que ela fica 1,3% além da inflação padrão do IPCA, ficaria em 0,37% ao mês. Aqui, considerando que a pessoa vai começar a financiar o seu imóvel pagando uma parcela de R$ 3.546, eu considerei que este aqui é o recurso que a pessoa ela tem disponível e que, paralelamente, a pessoa que aluga o imóvel também terá disponível este recurso, certo? Considerei que o valor que a pessoa pagará pelo aluguel do imóvel é aqueles 4,68% que nós observamos, dividido ali em 12 meses, né? Então ela pagará R$ 1.957. Este valor de aluguel ele é reajustado mês a mês conforme o valor do imóvel, que subirá, né, será reajustado acima da inflação padrão do IPCA. Então você vê que a pessoa que paga aluguel ela já vai ter que começar a pagar valores cada vez maiores. E também a capacidade de aporte, que é esta capacidade que nós vimos aqui de R$ 3.546, ela também é aumentada pela inflação calculada por aqui. Então você pode aumentar a inflação, e daí o que eu peguei para substituir, na realidade, a questão do investimento, né? O que a pessoa que aluga imóvel, com a diferença entre o aluguel e este aporte que ela tem aqui, o que ela faria com esse dinheiro? Ela investiria no mercado financeiro e obteria um retorno de 10% nominal. Eu supus este valor porque ele é aproximadamente 6,5% ao ano acima da inflação padrão, que é essa daqui de 3,3%. Se você aumentar a inflação, você também deve aumentar aqui esta rentabilidade anual no mercado financeiro de maneira nominal, tá? Então esse aqui eu trabalhei com reais. Você poderia, inclusive, zerar a inflação de maneira geral, reduzindo também a rentabilidade média, né? É importante dizer que quando a gente vê a parte do aluguel aqui, né? O aluguel também ele é reajustado conforme eu falei, e a pessoa que aluga, ela começa já com R$ 100.000, porque é o valor da entrada, certo? E a pessoa que ela financia, ela começa também aproximadamente com R$ 100.000 de patrimônio, porque ela tem o imóvel e ela tem a dívida. A diferença, que é a entrada, na realidade, é o que ela já tem de patrimônio líquido total, certo? O imóvel que ela tem vai aumentando de valor, o saldo devedor que ela tem vai reduzindo de valor, o patrimônio financeiro que ela tem vai aumentando de valor, porque na realidade ela deixará, pela tabela saque, ela deixará de precisar pagar todo este valor de R$ 3.546. Para pagar até o final, ela estará pagando aqui aproximadamente R$ 1.200, R$ 1.150. Como vai reduzindo o valor que ela tem que pagar, vai sobrando mais dinheiro, porque a capacidade de aporte dela vai subindo com a inflação mês a mês, conforme, enfim, a evolução natural da economia. Então ela vai tendo mais capacidade de aporte para também fazer poupança além do imóvel que ela possui, e daí o patrimônio dela que vai subindo, né? Este aqui, então, é o primeiro resultado que nós observamos em relação à capacidade de aporte em investimento no mercado financeiro. Logicamente, a pessoa que aluga o imóvel, que é a linha vermelha, ela tem mais dinheiro para aportar imediatamente, porque ela tem aquela capacidade de R$ 3.500, mas ela pagará R$ 1.900 para alugar o imóvel. Portanto, ela terá esta diferença para investir. Mas você vê que o aluguel vai subindo, e ele vai subindo mais rápido do que a capacidade de aporte da pessoa que sobe somente com o IPCA, com a inflação de maneira geral. Contrariamente a isso, a pessoa que financia vai liberando cada vez mais verba para aportar no mercado financeiro, porque a tabela saque reduz o valor das prestações. Quando a gente observa aqui o patrimônio apenas financeiro, obviamente, pelo fato da pessoa que apenas aluga começar com mais dinheiro no mercado financeiro, você vê que ao longo do tempo ela vai acumular bem mais dinheiro no mercado financeiro, certo? Até porque a rentabilidade é maior, é de 6% acima da inflação de maneira geral. Você vê aqui que ao final dos 30 anos ela teria acumulado R$ 6 milhões, e a pessoa que fez o financiamento teria acumulado apenas R$ 1.300.000.
Quando a gente observa o patrimônio total, você vê que eles ficaram aproximadamente muito próximos, né? Ali nos 15 primeiros anos, até o mês 180, mas depois a pessoa que aluga passaria a ter bem mais dinheiro, porque ela, enfim, investe em ativos que têm uma rentabilidade, uma expectativa de retorno maior do que o imóvel, que é a maior parte do patrimônio da pessoa que financiou, e este imóvel ele sobe somente 1,3% acima da inflação. Fazendo mais uma comparação aqui, se você já tivesse o capital, se você já tivesse os 500 mil reais e você optasse por comprar o imóvel ou você investir no mercado financeiro e viver de aluguel, logicamente com essa diferença de rentabilidade, né, considerando mesmo um valor de aluguel que sobe acima da inflação de maneira geral, né, sobe 1,3% acima da inflação, você vê a diferença de patrimônio líquido, né? Você vê que você teria bem mais dinheiro investindo o dinheiro e apenas pagando o seu aluguel, porque você já tem um capital que já está aplicado a uma taxa de retorno maior. E, inclusive, cabe salientar o quê, né? Que quando você considera que você vai ficar 30 anos no imóvel, se você, por exemplo, decidir fazer uma mudança a cada 10 anos, se você tiver imóvel próprio, você vai ter que vender o seu imóvel e comprar outro imóvel. Eu apenas coloquei o custo de cartório e coloquei o custo em geral que fica próximo a 6% de corretagem, tá? Então aqui eu coloquei a cada 10 anos, reduzindo o valor do patrimônio do imóvel, porque você vai vender, perder 6% e comprar um outro imóvel que você queira com 6% a menos do recurso, e aqui você vê a diferença de patrimônio no final, né? A cada 10 anos, então no mês 240 e no mês 120, né? E você vê que ao final do período você teria aqui um patrimônio de R$ 5.987.000 se você investisse totalmente no mercado financeiro, você teria um patrimônio de R$ 3.036.000 se você tivesse um imóvel, ou seja, uma diferença de 97% a mais de dinheiro que você teria se você investisse no mercado financeiro. E considerando aqui que se você no final desses 30 anos decidir comprar um imóvel aqui com esse dinheiro que você tem, você teria sobrado aqui R$ 4.261.000. E nesta situação que você já tem um imóvel próprio, você teria R$ 1.310.000. Considerando aqui uma complementação para a sua renda com este recurso que você tem, retirando 4% ao ano, você poderia tirar R$ 4.300 por mês se você financiasse o imóvel há 30 anos atrás, ou você poderia ter uma renda de R$ 14.000 se você decidisse investir todo o dinheiro no mercado financeiro de maneira geral, né? E, logicamente, isso aqui é considerando se você fizer as mudanças. Se você não fizer as mudanças, né, ou seja, economizando o dinheiro, a diferença seria um pouco menor, mas ainda assim seria significativa, né? R$ 13.000 se você investisse tudo no mercado financeiro de renda passiva, e mesmo comprando imóvel, né, mesmo comprando imóvel do mesmo valor, e também você teria aqui uma renda de R$ 4.300 quando você tivesse simplesmente financiado o imóvel. Por fim, aqui algumas considerações que é importante dizer. Com o imóvel próprio, né, você estaria concentrando bastante seu patrimônio, aproximadamente metade do seu patrimônio seria somente em um ativo, né? Você teria com certeza uma redução da sua renda passiva futura, porque o seu dinheiro vai crescer mais lentamente. Você tem, o que eu acho bem positivo, isso aqui é um dos principais pontos positivos para o imóvel próprio. Você deve até personalizar o seu imóvel, né? Você consegue viver com muito mais conforto com aquilo que você gosta. Então isso é importante, tá? Você também tem um incentivo ao investimento no imóvel, a fazer melhorias, trocar janela, trocar teto, realmente construir uma casa, um imóvel que você goste, que seja de boa qualidade, porque aquilo é seu, né? Mas também tem uma questão que eu desincentivo a tomada de risco profissional, né? Quando você sabe que você tem uma dívida de R$ 400.000 que vai bater a sua porta todos os meses, talvez você tenha um pouco menos de incentivo a eventualmente trocar de um emprego, a eventualmente empreender em alguma coisa que você queira, porque você joga mais na retranca aí, entre aspas, né? Se você aluga um imóvel, você tem mais flexibilidade profissional em mudar para outras cidades, até em outros bairros, eventualmente. Flexibilidade familiar também, no sentido de que você pode, enfim, ter uma união com alguém, pegar um imóvel maior, ter filhos, pegar um imóvel ainda maior. Se você se divorciar, pode pegar um imóvel menor, enfim, o contrário, né? Então, tem essa flexibilidade.
Também tem um desincentivo, que eu acho bem negativo, a personalização e ao investimento, né? Você não tem incentivo nenhum a fazer melhorias naquele imóvel, porque na realidade ele não é seu, né? Então, assim, isso aqui é uma decisão totalmente pessoal, conforme você sabe bem, né? Eu não tô aqui para dizer o que é melhor para as pessoas, apenas fiz uma simulação que você pode baixar aqui na descrição deste vídeo. É uma simulação em termos puramente financeiros, tá? Puramente financeiros, mas você viu ali que até os primeiros 15 anos o patrimônio total é muito próximo, tá? Entre o financiamento e o investimento puramente no mercado financeiro. Isso aqui eu também considerei médias gerais de retorno, tá? Obviamente, se você tiver muitas crises no mercado financeiro, talvez não haja toda essa diferença e você vai poder simular, né? Então, coloca aqui nos comentários o que você faz, se você investe totalmente no mercado financeiro, ou se você compra um imóvel, financia um imóvel, se você tem dinheiro, o que você faz, né? Coloca aqui nos comentários para eu saber, e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder mais nada que eu coloco aqui. Valeu!